E aí pessoal, tudo bom? Pedro aqui novamente. Bem, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o transtorno de personalidade narcisista. Inclusive, para fazer esse vídeo, eu utilizei a Carol Conká e alguns comportamentos que ela apresentou no BBB do ano passado para exemplificar. Mas aí, no meu Instagram, algumas pessoas sugeriram eu falar sobre mães narcisistas. Porque, poxa, e quando o narcisista ou a narcisista são os pais? E quando é a mãe? Se você é a narcisista, quais são as implicações que isso tem para os seus filhos? Hoje eu vou falar sobre mães narcisistas. Se você tem dúvidas sobre isso, fica aqui que eu vou tentar sanar suas dúvidas. Bom, é importante dizer o seguinte, o transtorno de personalidade narcisista, também conhecido como TPN, faz com que as pessoas tenham uma visão muito exacerbada sobre si próprias, faz com que as pessoas achem que elas são o centro do mundo, o centro do universo, que tudo gira em torno delas. E isso pode provocar uma série de problemas mentais para os filhos dessa pessoa. Porque, veja, mães que são narcisistas tendem a ser abusivas, manipuladoras, não aceitam ser contrariadas sob nenhuma hipótese, não têm empatia com seus filhos, elas fazem com que os seus filhos se tornem mais uma forma de exaltar o ego delas. E isso é muito problemático para a criança que fica o tempo todo tendo que suprir essa necessidade de inflar o ego da mãe, de atender às expectativas que muitas vezes são irrealistas dessa mãe. E isso gera problemas graves no humor, isso gera problemas até de transtornos de personalidade nessa criança que vai se tornar um adulto posteriormente com muitos traumas de ter tido uma mãe narcisista. Vamos começar pelo primeiro sinal de uma mãe narcisista, é o fato dela ser abusiva. Como é que é? É uma mãe que o tempo todo fica manipulando o filho para que o filho faça coisas que ela quer. É importante dizer que é normal que os pais tenham expectativas sobre os seus filhos, mas o que é uma mãe saudável? É aquela mãe que entende que nem sempre o filho vai escolher as coisas que ela quer. Por exemplo, profissão. A mãe quer que o filho seja médico. Por quê? Porque isso vai gerar o status dela como mãe. Mas o filho quer, sei lá, fazer uma outra profissão. Quer fazer tecnologia da informação, né? Ciência da computação. E aí, essa mãe, se for saudável, ela vai entender, poxa, eu queria muito que meu filho fizesse medicina, mas a escolha é dele. É ele que vai fazer a profissão, então ele tem que fazer a escolha. Mães narcisistas não, elas obrigam o filho dizendo coisas do tipo, se você não fizer medicina, não se considere mais meu filho, se você não fizer aquilo que eu quero, então você vai ser uma grande decepção para mim. E isso desde criança, porque eu tô dando uma situação que afeta adolescentes, né? A escolha da profissão afeta adolescentes, jovens adultos. Mas imagina aí, desde criancinha, você ter que suprir essa necessidade. E quando você não supre essa necessidade de atender as expectativas, a sua mãe faz uma chantagem emocional contigo, a sua mãe usa de artifícios para fazer com que você acabe cedendo e sempre vá para onde ela quer que você vá. Isso é muito uma característica de mães narcisistas. Uma outra característica de mães narcisistas, autoestima frágil. Você pensa aí, você começa a namorar com uma pessoa e aí sua mãe começa a dizer que você não dá mais atenção para ela porque você tá namorando, começa a dizer que você se esqueceu dela, começa a se achar inferior porque você está no relacionamento e agora está dividindo sua atenção com um parceiro ou com uma parceira. É importante dizer que realmente essas coisas acontecem, tá? Existem pessoas que não sabem dosar bem as próprias emoções, não têm inteligência emocional, como eu falei no vídeo anterior, e acabam colocando toda a sua atenção, toda a sua energia num relacionamento. Mas existe também mães que interpretam as coisas dessa forma por terem uma autoestima frágil, por acharem que qualquer coisa é motivo de abandono, que se uma pessoa está tendo vida social, o filho ou a filha está deixando ela de lado. Então isso é uma outra característica que pode se aplicar de diversas maneiras. A autoestima frágil é um outro sinal de mães narcisistas. Terceiro sinal de mães narcisistas, elas vivem de aparências, é isso mesmo. São mães que no privado são extremamente secas, extremamente não afetuosas, não gostam de dar carinho, mas quando estão em público se transformam, se tornam as mães mais carinhosas, as mães mais afetuosas, as mães mais atentas com seus filhos. Isso é totalmente viver de aparência. Acontece também dessas mães muitas vezes quererem passar uma imagem de que são muito preocupadas com a saúde dos seus filhos, mas muitas vezes deixam seus filhos totalmente ao léu, sem levar no médico, sem cuidar da saúde deles. Essa é uma outra característica, elas vivem muito de aparências. A quinta característica de mães
mães narcisistas é que elas não admitem culpas nem assumem responsabilidades. Uma coisa que é importante dizer é que pais saudáveis, eles entendem que eles não são perfeitos. Eles falam, filho, eu posso ter errado, me perdoe por isso, mas eu errei tentando acertar. Isso é uma característica de pais saudáveis, de pais que realmente se preocupam com o bem-estar físico e emocional de seus filhos. Mas mães narcisistas, elas simplesmente nunca erram. Elas sempre são a dona da razão. Eu acredito que você já conversou com pessoas assim. Pessoas que parece que nunca falham, são perfeitas, pelo menos na cabeça delas. Infelizmente isso acontece muito, e aí imagina como é difícil para uma criança, para um adolescente, ou até mesmo para um adulto, conviver com uma mãe assim, que nunca tá errada, que sempre é perfeita, é a dona da razão, que erra, mas não admite, que não assume responsabilidades, enfim. Essa é uma outra característica de mães narcisistas. Outra característica muito preponderante em mães narcisistas, elas monopolizam os recursos financeiros. Eu acho que funciona mais ou menos assim, ó. O que é meu, e o que é seu é nosso. É assim que mães narcisistas pensam. Então, muitas vezes, ela tem o dinheiro e não quer dar para o filho, não quer ajudar financeiramente o filho. E é claro que a gente precisa entender uma coisa. Eu gosto muito de abrir esses parênteses. Filhos precisam assumir autonomia conforme eles vão envelhecendo, conforme eles vão se tornando adultos. Isso implica tanto autonomia de responsabilidade, né, de talvez morar só, se for o caso, assumir algumas contas de casa, se permanecer morando com os pais. Isso é saudável, é extremamente saudável. Mas outra coisa é você falar assim, ah não, agora meu filho tem, sei lá, 18 anos, então tô nem aí pra ele mais. Ele que se vire. O que eu ganhei, eu compartilhei até essa idade. Mas agora eu não quero mais saber. É importante dizer que a autonomia que precisa ser gerada no filho não exclui essa responsabilidade que a mãe tem de ajudar seu filho enquanto ele ainda não pode caminhar com as próprias pernas. Mães narcisistas, elas não pensam em desenvolver a autonomia do filho e por isso elas cortam os recursos financeiros. Não, é porque elas são egoístas mesmo, é porque elas tendem a monopolizar o dinheiro e não fazer com que ele seja compartilhado com filhos ou filhas. Uma outra característica de mães narcisistas é que elas não pedem desculpas. Cara, isso é muito chato. Qualquer relacionamento em que você está inserido e a outra pessoa não pede desculpas quando erra, desgasta, sabe? É um relacionamento pesado, maçante, de difícil manutenção. É muito complicado você viver com uma pessoa que não pede desculpas. Isso está totalmente interligado com o ponto que eu falei dela não reconhecer erros, de ela não assumir culpa. Porque se ela não assume culpa, por que ela vai pedir desculpas, né? A gente pede desculpas quando a gente reconhece que está errado. Mães narcisistas, elas não pedem desculpas. Elas simplesmente deixam cair no esquecimento. Eu errei mesmo, mas daqui a pouco ele esquece. Daqui a pouco passa. Eu sou mãe, eu posso errar. Quem não pode é ele, que é o filho. Mas eu posso errar. E é muito difícil o filho manter um relacionamento com essa mãe depois de se tornar adulto. Quando ele é criança ou adolescente até vai, mas quando ele se torna adulto e consegue se desprender, consegue se tornar independente financeiramente, geralmente ele se afasta dessa mãe. A última característica é o perfeccionismo. Mas espera aí, não é o perfeccionismo dela mesma. Antes fosse, é o perfeccionismo que ela coloca para o filho. O filho tem que ser perfeito, ele não pode errar. É aquele tipo de mãe que não aceita que o filho tire um 7. Por quê? Porque se o filho das amigas estão tirando 9 ou 10, o meu filho tem que tirar 9 ou 10 também. Aliás, 9 não, 10. Ele tem que tirar 10. Se ele tirar 7, não é suficiente. Mas por quê? Porque ele não está aprendendo direito? Não, porque isso vai me envergonhar. Isso vai fazer com que as pessoas achem que eu não estou educando bem o meu filho. Percebe? Então, mães narcisistas colocam uma pressão muito grande para que seus filhos sempre sejam os melhores, sempre se destaquem. E isso é muito difícil da criança saber lidar, saber gerir, porque muitos podem até assumindo que ganhar, ser o melhor, é mais importante do que ser íntegro, do que ser justo, do que ser honesto. E muitos podem acabar trapaceando em jogos, podem acabar trapaceando em vestibulares para poder atender ao desejo desenfreado dessa mãe narcisista de ter o filho com os melhores resultados. Vamos lá, pelo que eu falei, você começa a perceber que sua mãe pode ter sido narcisista. Dificilmente uma pessoa narcisista vai ver esse vídeo e vai se identificar, porque essa é uma característica de pessoas narcisistas. Elas não se reconhecem como sendo narcisistas. Mas vamos supor que você identificou que a sua mãe tem muitos traços e muitas características como essa que eu citei no vídeo. O que eu devo fazer agora, Pedro? Na verdade, você deve procurar terapia e não sua mãe. Por que eu digo isso? Porque é muito raro pessoas narcisistas quererem buscar ajuda
psicológica. É muito raro. Elas podem até ir para um terapeuta porque elas estão muito ansiosas, por exemplo, ou porque estão querendo se tornar mais produtivas, mas nunca porque elas são narcisistas. Porque o transtorno de personalidade narcisista, como eu já expliquei no vídeo que eu fiz da Carol Conká, ou sobre a Carol Conká, é um transtorno de personalidade egossintônico. Todos os transtornos de personalidade são egossintônicos. O que significa isso? São transtornos que não incomodam a pessoa que porta, mas incomodam quem está ao redor, quem está por perto. Então a pessoa não se enxerga como necessitada de ajuda. Como é que você procura ajuda se você não acha que precisa? Diferentemente de transtornos egodistônicos, que são os transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade, porque incomoda a pessoa que está passando por aquilo ali e por isso ela se sente necessitada de buscar ajuda, percebe? É muito raro que sua mãe aceite a terapia de cara. É muito raro, muito raro. Mas você vai precisar, porque primeiro você vai precisar entender quais foram, de fato, as consequências que ter sido criado por uma mãe narcisista gerou na tua saúde mental, na tua saúde emocional. Você vai aprender maneiras na terapia de lidar com o narcisismo, de conseguir manejar esse relacionamento. Porque por mais narcisista que tua mãe seja, ela não vai deixar de ser tua mãe. Essa que é a realidade. Na terapia você vai conseguir aprender a lidar melhor. Ainda vai ser difícil, tá? Mas você vai conseguir aprender a lidar melhor com o narcisismo da sua mãe. E, por último, a psicoeducação. Você vai entender questões intrínsecas ao narcisismo que fazem com que você fique ansioso, fique deprimido, enfim, desperte alguns gatilhos emocionais em você que te geram mal-estar. Então, por tudo isso, vale muito a pena você, que é filho ou que é filha de uma mãe narcisista, recorrer à psicoterapia, porque dificilmente a sua mãe vai querer se cuidar por conta de um transtorno de personalidade narcisista. Por último, pessoal, entenda, só quem pode dar diagnóstico são profissionais de saúde mental, psiquiatras e psicólogos. Não saia por aí dizendo, a mãe de fulano é narcisista, ou a minha mãe é narcisista, porque você assistiu esse vídeo aqui no YouTube. Sim, essas características que eu dei são características clássicas de uma pessoa narcisista, mas para que sua mãe ou a mãe de um coleguinha seja diagnosticada com transtorno de personalidade narcisista, ela precisa recorrer a um profissional de saúde mental, seja da psicologia ou da psiquiatria, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro por que é importante que filhos de mães narcisistas recorram à terapia e o que caracteriza uma mãe narcisista. Eu vejo você na próxima semana, um grande abraço, não esquece de deixar seu like, beleza? Tchau, tchau!